Muitas pessoas buscam a liberdade, muitas pessoas anseiam essa liberdade e muitas vezes fariam de tudo e qualquer coisa para consegui-la, não importa o que aconteça. Garen era um daqueles que buscava tudo aquilo que pudesse conquistar, porém, dentro do seu império, não era possível sair dele a não ser que o imperador o permitisse. E o seu sonho só pôde ser realizado depois que, estranhamente, um pedaço de metal, vindo de algum lugar distante e misterioso, ele conseguiu forjar uma foice. E essa foice não servia para matar, mas sim para poder viajar. Quem então poderia construir armas fantásticas com um cunho narrativo muito interessante e obviamente fortalecendo a suspensão da descrença? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre armas fantásticas. O objetivo é da gente trazer um tutorialzinho dessa forma e com isso você já vai criando juntamente como você já vai vendo já o passo a passo, e a gente vai fazendo isso para deixar um pouco mais rápido a nossa criação. Uma coisa interessante sobre esse tutorial é que, na verdade, apesar dele ser necessariamente um tutorial, as etapas que eu vou trazer aqui é mais uma etapa para eu ter a minha própria organização. Porque nesse tipo, a gente pode seguir por qualquer um dos caminhos que dá tudo certo. Então, a gente vai estabelecer o contexto, a gente vai pensar na função, fazer o esboço, criar a história. Tem diversas pequenas etapas que, nesse caso, é muito mais um checklist do que necessariamente uma etapa que você precisa fazer um, depois o outro. Você pode começar de um, de outro, não tem problema nenhum, beleza? Então, pra gente já começar de uma maneira que eu acho que fica mais interessante por essa linha de raciocínio, a gente vai começar com estabelecendo o contexto do universo. O que seria então estabelecer o contexto do universo? É a gente entender mais ou menos onde a gente vai entrar. É uma arma do tipo sci-fi? É uma arma que você vai usar numa fantasia fantástica? É uma arma que você vai usar num terror? Então, obviamente, quando a gente fala de armas fantásticas, normalmente a galera já pensa em espadas flamejantes, arco e flechas mágicos, foices diversas. E sim, isso pode, normalmente a galera da fantasia gosta desse tipo de coisa. Apesar da galera do sci-fi seguir mais para armas tecnológicas, esse tutorialzinho ele pode sim entrar para essa galera, caso queira seguir nesse caminho. Então, obviamente, como nós vamos focar mais num quesito de armas fantásticas, vamos então aqui estabelecer que o contexto fantástico da nossa arma vai ser o de fantasia, ou alta fantasia, vou colocar mais aqui de alta fantasia, juntamente com uma pegada, vamos dizer assim, medieval, né? O Senhor dos Anéisão propriamente dito. Então, uma alta fantasia medieval épica. Então, fantasia medieval épica. Já estabelecemos, com isso a gente já consegue já ter uma noção mais clara. Então, se você quiser seguir pelo sci-fi, se você quiser seguir pela fantasia fantástica, pelo urbana, não tem problema. É só pra gente já começar a seguir, ter uma linha de raciocínio um pouco mais direta, um pouco mais prática para aquilo que a gente vai querer fazer. O segundo ponto, e um ponto importante quando a gente já vai seguindo aqui, é que muitas vezes algumas pessoas preferem já pensar na arma. Então assim, o poder dela, as habilidades. Mas eu acho que, seguindo nessa linha de raciocínio, eu acho interessante a gente já começar a pensar, por exemplo, no quesito da história dela. Então, criar uma história e uma origem para sua arma. Então, a gente entra e cria a questão da origem da arma. Origem e história. Claro que não vamos gastar muito tempo construindo isso, mas de uma maneira geral, vamos fazer um pequeno rascunho. A origem e a história. A gente vai fazer, então, começar pelo exemplo que eu dei no começo do vídeo, de uma foice. Então, no caso aqui, a origem dessa arma foi feita a partir de um ferro especial num outro plano, e esse ferro especial que foi trazido do outro plano, ele foi forjado por um ferreiro específico. Então vamos lá. O metal veio de outro plano. Qual plano? Vamos colocar o plano astral mesmo. Vamos deixar uma coisa para ficar mais rápido. Plano astral. O metal veio do plano astral e foi forjado
Nós temos aqui o metal que veio de um outro plano, um plano astral que foi forjado pelo Gurren, um ferreiro que tinha o sonho de viajar pelo mundo, mas o seu imperador proibia qualquer um de sair das terras do império sem a permissão prévia dele. Então, nós já começamos a ter já algumas conexões. O que é interessante quando a gente fala sobre criação de qualquer coisa é a gente sempre tentar ao máximo trabalhar cunhos narrativos. Obviamente você tem o seu estilo, se você quiser não criar cunhos narrativos não tem problema nenhum, porém quando você começa a construir já pensando na história, nas premissas, já ajuda muito na hora da sua construção. Então, com isso a gente já estabelece mais ou menos a origem da arma. Então a arma veio um metal do outro plano, não importa agora como, mas veio esse metal nas mãos dele e ele forjou essa arma. Então a gente já estabelece qual é o contexto, já estabelecemos mais ou menos qual que é a história e a origem dela. E agora, o que é interessante? Você pode colocar a composição, que no caso aqui eu já coloquei, que seria esse metal. Então se você quiser especificar, já fazer de uma coisa um pouco mais profunda, a gente já deixa até aqui, na questão da composição da arma, a gente já coloca e começa a explicar um pouquinho mais. Eu tenho um vídeo falando sobre metais fantástico, vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá ver caso você não tenha visto ainda, que isso pode te ajudar na hora da construção da sua arma, que é da composição especificamente. E no caso aqui a gente vai só dar uma explicada, que é um metal do plano astral, que se chama Astreios, que ele é um metal que da mesma forma que ele é relativamente maleável, você percebe que o metal ele parece que ele vibra, né? Então o metal ele é maleável, mas ele tem uma certa rigidez. Então assim, ele da mesma forma que ele vibra com o movimento, ele é firme. Então ele não é algo molenga, ele é firme, porém maleável. E uma coisa interessante sobre esse metal especificamente é que da mesma forma que ele, quando esquenta, ele fica muito mole, assim, beirando ao líquido, por isso uma grande dificuldade, porém depois que o calor começa a se dissipar, ele esfria muito rápido. Então tem que ser uma habilidade muito rápida e muito específica. Então ele é maleável e firme. Então a gente já começa a definir já a composição. E o que é interessante quando a gente começa a pensar um pouco na composição é você já pensar um pouco sobre alguns outros fatores que estão diretamente ligados a essa composição. Como, por exemplo, habilidades, limitantes, propriedades, são coisas que não apenas estão ligadas com a origem, mas também com a composição e os poderes propriamente ditas, das armas especificamente. Então, ter essa conexão é interessante. Como eu já quis fazer um plano astral, já pensando em viagem astral, como se fosse uma foice que ela pudesse talvez abrir portais ou de alguma outra forma, então já trouxe uma pequena menção que poderia ser nessa construção. Então, seguindo aqui, nós já estabelecemos qual é a nossa perfil, o estilo da arma que a gente quer fazer, que vai ser dessa questão do medievo, né, fantástico e tudo mais. Já pegamos a origem, que tem toda essa questão, e falamos da composição. Com isso, a gente já começa a pensar tanto na função e no propósito, juntamente com as propriedades e habilidades. Agora, existe uma grande diferença entre a gente definir qual é a propriedade e habilidade, os poderes, com a função e o propósito. Por quê? Uma coisa que aparece, por exemplo, em One Piece diz que espadas são claramente ferramentas para matar. No Samurai X, no Hiro no Kenshin, diz a mesma coisa, que as espadas são feitas para matar. Depende muito da pessoa que utiliza, porém, obrigatoriamente, as espadas são armas para matar. Então,
esse é o conceito, é a ideia, é a premissa por detrás. Então, a função e o propósito estão muito mais ligados nessa parte filosófica da arma propriamente dita do que necessariamente uma premissa dela. Então, se você quiser colocar que dentro do seu universo existem espadas como, por exemplo, a Tenseiga, que é a espada do Sesshomaru, que ela não mata, ela só causa dano espiritual. Então, assim, se você bate, usa numa pessoa, não causa nada. Porém, criaturas espirituais, a história é outra. Então, você pode definir as propriedades da função da arma, não dos poderes dela. Então, assim, pegando até apenas esse exemplo, então, da Tenseiga, que é bem fácil da gente entender a premissa. O poder dela é a capacidade de fazer, tipo, de curativa, né, porque ela consegue espantar espíritos da morte, e a propriedade dela é que ela só pode ser usada em criaturas espirituais. Existe uma ligeira diferença entre o poder e a propriedade. O poder é o resultado, é o que ela faz. E a premissa e a função é meio que o como. Não seria meio que o como, mas mais no tipo, no porquê da coisa. Então, qual que é o efeito dela? O efeito dela é curativo. É o poder dela. E por que ela faz isso? A propriedade dela é por causa de que ela faz isso, isso, isso e aquele outro. Então, seguindo aqui a proposta da nossa foice astral, qual que então seria a função dela? A função dela propriamente dita não é de ataque, não é uma arma para acertar a pessoa. Então, se você pegar assim, Vlaus, e mete uma foiçada na pessoa, não vai dar nada. Porém, o resultado é algo diferente, é o poder dela. Então, qual é a função? A função não é bélica. A função não é bélica, ou seja, não é uma arma de matar. Não é uma arma de matar. Ela é uma arma muito mais de propriedades. Ou seja, a função dela é de viajar. A função é de viajar. Então já criei já o sonho da pessoa que fez, associado à habilidade dela. Obviamente a gente pode considerar que esse metal astral ele tenha diversas propriedades diferentes. Então falar no vídeo de metais depois para você ter uma ideia mais profunda do que eu estou dizendo. Pode ter diversas outras propriedades, mas dependendo do ferreiro que a forja, a sua conexão com a sua vontade gera efeitos diferentes. E no caso dessa arma específica, a gente está considerando que, da mesma forma que o cara tinha um sonho de viajar e não de guerrear, a arma, no final das contas, aconteceu de ter essa propriedade. Então, a função dela não é de lutar, é de viajar, de criar a possibilidade de viajar. No caso aqui, seria abrir portais astrais ou até ter a capacidade de fazer uma viagem astral. Então, considerando quais seriam os poderes da nossa foice. A nossa foice ela tem a capacidade de abrir vórtices astrais. Claro que dependendo da intenção da pessoa, você pode abrir vórtices que suguem outra pessoa, você pode abrir pequenos vórtices que a pessoa meio que metade dela vai. Então, os poderes dela é esse quesito de abrir vórtices astrais. Então, meio que ela tem a habilidade de criar esses portais. Beleza. Ok, fechou, bonitinho. Então, a gente já definiu todos esses fatores e como a gente vai, então, seguindo nessa propriedade. Agora que a gente já estabeleceu o mínimo dela, obviamente que os poderes que a gente pode ir e vai desenvolvendo, nós temos vídeos de sistema mágico, então isso ajuda você a, na hora de definir os poderes da sua arma, porém é interessante você pensar nas limitações, vantagens e desvantagens. Então no caso aqui nós temos o poder dela de abrir vórtices astrais, beleza. Com isso a gente começa na hora da definição dos limitantes, entre a gente pensar em como esses limitantes vão interferir
no que ela faz e na narrativa. Então, pensando no quesito mais prático da arma pela arma em si, qual que é a capacidade? Vamos dizer assim que os limitantes, ou seja, a capacidade de criar o Vortex, está diretamente proporcional à vontade de abri-los. Então, o primeiro limitante é a vontade. Então, dependendo do tamanho da vontade, pode gerar. E isso pode usar algo como uma coisa meio que abstrato, porque se a pessoa, vou usar isso para mandar você embora, mas a sua vontade de ficar é maior do que a minha vontade de te tirar, pode ser que tenha uma ressonância entre essas vontades, fazendo com que ou não abra, ou abra parcialmente. Então vamos colocar essa vontade para colocar meio que esse limitante. Para a galera que quer viajar, é um tanto complicado. Por quê? Como a viagem astral tem esse quesito assim da libertação da alma, eu vou colocar que o limitante para o viajar depende de alguns fatores. Obviamente, a vontade, que é algo que é importante para a alma propriamente dita, porém, você precisa visualizar o local. Ah, mas eu nunca fui para aquele local. Então já é um limitante. Então precisa da visualização. Precisa da visualização. Só que o que é interessante é que a visualização não é algo necessariamente palpável. Ou seja, a visualização não é uma coisa necessariamente palpável. Ou seja, como a gente pode ver esse quesito? Se você conseguir imaginar ou ver pinturas ou retratos ou qualquer coisa que faça com que você crie a mínima conexão, já é o suficiente. Então, a visualização ela é bem assim cambiável. Você consegue fazer essas gambiarrazinhas. Agora, se você quiser usar como arma, que é a questão de criar pequeno vortex para conseguir fazer com que a pessoa seja sugada parcialmente ou inteiramente, o fator limitante dela é o seguinte: pelo fato dessa arma não ser bélica, o seu instinto de guerra, o seu instinto de luta, a sua raiva, tudo isso tem que estar muito bem condensado para que essa vibração consiga gerar de uma tal forma que você consiga abrir. Então, para usar, então com isso a gente já começa a criar já toda uma narrativa que é interessante. Já estabelecemos o contexto, a gente já pegou mais ou menos a origem, já falou um pouco da composição, já falamos qual é a função, já colocamos já qual é o poder dela, já colocamos já os limites e as desvantagens e as vantagens, vamos dizer assim, porque as vantagens estão diretamente ligadas ao poder, então já fica já esse propósito. Então, com isso, a gente já tem primariamente o primeiro rascunho, obviamente, que você vai definir o nome, vai definir outras coisas. Talvez, se você for um amante de animes, você vai querer dar nomes para golpes. Ah, sei lá o que, Vortex, não sei, lá. Ou, eu estou empunhando a foice de não sei o que. Então, assim, são pequenos outros detalhes que fazem a diferença, obviamente, mas depende muito da sua premissa. E o interessante, quando a gente fecha isso, é você ter uma visão, vamos dizer assim, visual da coisa mesmo. Claro que se você não é um desenhista, se você não é um artista, vai ter dificuldades, né? Eu também não sou artista, mas como nós estamos falando de uma estrutura talvez narrativa, se for fazer para um RPG, eu sugiro demais procurar Midjourney, procurar artistas diversos para poder visualizar melhor aquilo que você quer, porém você usar como um rascunho é interessante. Então, eu vou abrir agora para vocês. Pessoal, agora eu vou abrir para vocês aqui rapidinho o nosso incrível Photoshops, que é o que eu gosto muito de brincar. E aqui a gente vai rascunhar mais ou menos, vamos brincar de scrapbook, vamos brincar de artes conceituais. Então aqui a gente vai criar, pelo menos tentar criar ao máximo possível a nossa foice dentro das suas limitações. Então, obviamente a gente pensa numa foice, a gente pensa em algo assim, né? Nossa, ficou uma bosta. Então, vamos pensar nela dessa forma aqui.
Beleza. Conceito básico, tranquilo, show de bola. Só que o que acontece? Já que a gente vai brincar de scrapbook, vamos brincar de arte conceitual, acho que eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre esse quesito de artes conceituais. Eu acho que vai ser interessante. Aí, depois que você já começa a imaginar isso, você fragmenta a arma em pedaços, mesmo que fique bem escrotão, mas é mais pra gente ter uma ideia. Então assim, por exemplo, assim seria mais ou menos a lâmina, mas eu acho que eu quero fazer uma lâmina um tanto diferente, já que ela não é, em tese, a galera não é uma arma, então eu quero fazer que tem uma ponta, mas eu quero fazer uns negócios meio que como se fosse ela fosse meio estranha, sabe? Como um fluida, como se fosse realmente um sonho. Então a lâmina ela tem essa pegada. Então vou deixar aqui o corte dela, né, que seria a parte de corte, para já ter uma ideia. Então essa aqui seria a parte da lâmina. No cabo, eu acho que eu vou colocar aqui, imaginar como se fosse aqui o cabo, um pedaço dele, e aqui eu pretendo então colocar talvez umas, não runas, mas como se fosse a assinatura do ferreiro, que muitas vezes a galera gosta de fazer isso, então eu não sei o que eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar aqui então qualquer coisa, só para eu ter esse lembrete. Então aqui como se fosse assinatura do ferreiro primordial, né? O cara que fez, o Guren, que fez isso aqui. E o que eu quero também colocar aqui embaixo, aqui meio que como se fosse um peso, um contrapeso aqui, não necessariamente uma bola de ferro ou alguma coisa, mas eu imaginei como se fosse existe uma lenda que por detrás dos planos astrais existe criaturas como se fossem uns dragões astrais. Então, considerando esse fator e pelo fato do sonho do nosso cara, era meio que tipo ser um Goku da vida de poder viajar, e mais montado num dragão, meio que uma viagem de Shihiro, eu imaginei agora, pensando aqui, como se tivesse uma mão aqui, na ponta, segurando a esfera, sabe, aqui. Então, de uma maneira geral, seria uma lâmina, uma arma relativamente grande. Eu vou colocar aqui daqui até aqui vai ter acho que 1 metro de lâmina. E de cabo aqui vamos deixar mais ou menos 1,5. 1,5 interessante, eu gosto. E aqui essa palma seria o que? Punho fechado? Então seria mais ou menos o tamanho de um círculo de uns 15 centímetros de diâmetro. Então, pessoal, a ideia é realmente dar uma bela rascunhada, tendo uma ideia minimamente do que a gente vai fazer. Então, o objetivo desse tutorial aqui é mais trazer algumas formas diferentes de se pensar e com isso criar armas maravilhosas. Então, com isso a gente já cria isso. E não se esqueçam, deem um nome, dê uma estilizada, coloque a sua alma naquilo. Então, como isso é uma parte que é para você, algo que você vai trazer aquela sua essência para fora a partir das suas necessidades, essa seria a etapa final do tutorial, que é pegar tudo isso e deixar a mais cara sua possível, dando aquele flavor que é o mais importante na hora de explicar, descrever, porque é isso que vai dar aquele gosto. O restante serve para você fortalecer a suspensão da descrença da sua arma. A partir daqui é fortalecer o coração e as emoções. Use e abuse das suas discreções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!